Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro faltou a um depoimento que ele deveria prestar na Polícia Federal como investigado. Quais as consequências jurídicas que este fato pode acarretar? Meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, eu sou advogado, criminalista e professor universitário de cursos preparatórios para a carreira jurídica. Tenho este canal do YouTube onde discutimos questões atuais envolvendo direito penal, processo penal e direito constitucional. E na nossa conversa de hoje vamos tratar justamente desta questão. O presidente da República é obrigado a comparecer para prestar depoimento? Sigam-me nas redes sociais, meu canal do Facebook, Marcelo Valdir Monteiro, meu Instagram, @MarceloValdir, também o @Direito Penal em Debate, e este canal do YouTube, onde temos várias playlists comentando diversos assuntos da área criminal. Muito bem, para nós respondermos a esta indagação, primeiro vamos relembrar aí os fatos que ensejaram o inquérito policial contra o presidente da República. Bom, o presidente Jair Bolsonaro ele é intimado para prestar depoimento na Polícia Federal sobre vazamento de informação sigilosa. Ele teria divulgado numa live informações que constam no inquérito policial, onde haveria aí um suposto ataque hacker ao TSE. E, em tese, então, o presidente teria violado o artigo 325 do Código Penal, cometido o crime de violação de sigilo funcional. Acontece que o presidente ele foi intimado para comparecer e prestar depoimento na Polícia Federal, e por 2 vezes ele pediu para redesignar este depoimento para melhor arrumar aí a sua agenda. Pois bem, então, o dia 28 de janeiro ficou determinado que ele deveria comparecer à sede da Polícia Federal para prestar o seu depoimento no inquérito 4878. E aí, chegando no dia, ele diz que não vai comparecer. Não vai comparecer porque é o seu direito. E aí disto decorrem vários questionamentos. Primeiro, o presidente da República, e eu estendo, qualquer outra pessoa, é obrigado a comparecer para ser interrogado? Presidente da República ou qualquer outra pessoa pode prestar depoimento por escrito? Pode se calar? Pode se ausentar do depoimento, não comparecer simplesmente? E este acusado que não comparece poderá ser conduzido coercitivamente ou mesmo responder por crime de desobediência? Para nós respondermos a estas questões, vamos relembrar alguns conceitos básicos lá do nosso processo penal. Primeiro, não devemos confundir depoimento de testemunha com interrogatório de acusado. Testemunha é sim obrigada a comparecer sob pena de condução coercitiva. Lembrando também que as testemunhas, elas prestam o seu depoimento de forma oral. Isso está expresso no artigo 204 do Código de Processo Penal, ao prever que o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. O que a testemunha pode fazer é trazer breves apontamentos. Então, colocar ali um roteirinho, não é? Os tópicos que serão ditos, para ela não esquecer, não é, de alguns detalhes, mas não levar o depoimento e ler o depoimento. Isto não é permitido como regra para as testemunhas. E o artigo 218 do nosso Código de Processo Penal determina que, caso a testemunha não compareça, ela poderá ser conduzida coercitivamente. Pois bem, nós temos uma exceção
em relação ao depoimento ser oral quando se trata de algumas pessoas. Então vejam, primeiro, o caput do artigo 221 do Código de Processo Penal, ele diz que uma série de pessoas pode ajustar previamente local, dia e hora para o depoimento. São alguns exemplos: presidente da República, vice-presidente da República, senador, deputado federal, ministros de Estado. Podem ajustar o melhor dia e horário devido à relevância da função que eles exercem. E mais, o artigo 221, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, prevê que existe a possibilidade de depoimento por escrito, ou seja, não precisa prestar um depoimento oral, o presidente da República, o vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF. Todos estes que estão na linha de sucessão do cargo de presidente da República podem optar por um depoimento escrito. Então eles recebem previamente as perguntas e respondem estas perguntas por escrito. Mas lembrando, pessoal, isto a testemunha, que não se confunde com o acusado. O acusado, ele não presta testemunho. O acusado, ele é interrogado. Então nós temos o interrogatório, que pode ser extrajudicial, aquele feito na fase de investigação criminal perante o delegado de polícia, seja na Polícia Civil, no âmbito estadual, seja na Polícia Federal. E nós temos o interrogatório judicial, aquele feito no curso do processo criminal perante o juiz de direito. Pois bem, surge aí a primeira indagação. Qual a natureza jurídica do interrogatório? A natureza jurídica do interrogatório, gente, ela é um meio de prova, mas também um meio de defesa. Portanto, sendo um meio de defesa, nós temos algumas consequências. Vejam, o acusado, ele tem este ato processual interrogatório como sendo uma forma de apresentar a sua versão dos fatos. Pois bem, como regra, o interrogatório do réu, ele é sim um ato obrigatório. Entenda, o juiz, ele deve intimar o réu para prestar interrogatório. Agora, o acusado é intimado, mas não comparece. E aí? Não se faz o interrogatório ou ele é conduzido coercitivamente? Nosso Código de Processo Penal, no artigo 260, diz que se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Então vejam que, na redação do artigo 260 do Código de Processo Penal, se qualquer pessoa falta no interrogatório, o juiz pode determinar a condução coercitiva. Mas não se esqueçam que o nosso Código de Processo Penal ele é de 1941. A realidade política em que foi feito o Código de Processo Penal é totalmente diferente da realidade política com a vigência da Constituição Federal de 88. E aí, o que nós temos? A nossa Constituição de 88, ela traz o direito ao silêncio e o direito de não produzir provas contra si mesmo. É o princípio do nemo tenetur se detegere. Os doutrinadores normalmente gostam de usar esta expressão em latim, por isso que eu coloco aqui para vocês no slide esta expressão também em latim. Mas nada mais é do que o direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo. Isto decorre do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, que prevê
o direito do acusado permanecer em silêncio. Lembrando ainda que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, incorporada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 678 de 92. E, no seu artigo 8º, número 2, letra G, se prevê expressamente que o acusado não é obrigado a depor contra si mesmo e nem confessar a culpa. Então vejam, com base neste princípio, não é? Neste direito assegurado aos acusados em geral, foi proposta uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental junto ao STF. Então, aquela via concentrada, né, que se estuda lá em direito constitucional, controle concentrado, pode se dar por meio de ADIM, ADCOM ou ADPF. No caso, o nosso Código de Processo Penal ele é anterior à Constituição de 88, então não caberia ADIM nem ADCOM. Foi proposta uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo Conselho Federal da OAB, e teve como relator o ministro Gilmar Mendes, que foi julgado em 2018. Vejam, nós estamos em 2022, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai comparecer ao interrogatório por ser o seu direito no dia 28 de janeiro de 2022. A ADPF foi julgada em junho de 2018. Uma DPF que questionava justamente a obrigatoriedade ou não dos acusados comparecerem para prestar depoimento. E esta ADPF 444, ela declara a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para o interrogatório. Lembrem-se que a DPF produz efeitos erga omnes, beneficia a todos. Portanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal, lá em 2018, disse que a expressão para o interrogatório, constante lá no artigo 260 do Código de Processo Penal, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Então vejam a beleza do direito. Se uma pessoa menos preparada simplesmente lê o artigo 260 do Código de Processo Penal, vai entender que o presidente da República e qualquer outro acusado seria sim obrigado a comparecer na delegacia de polícia ou em juízo para ser interrogado, sob pena de condução coercitiva. No entanto, quando se analisa esse artigo 260 com princípios constitucionais e tratados internacionais, se chega ao resultado do julgamento desta ADPF 444, onde o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que os acusados em geral não podem ser conduzidos coercitivamente para interrogatório. Pois bem, feita então esta lembrança do que é testemunha, do que é acusado, vimos o artigo 260 do Código de Processo Penal e a decisão do plenário do STF na ADPF 444, julgada em 2018, agora nós podemos então responder com mais segurança as questões que eu fiz no início deste vídeo. Presidente da República ou qualquer pessoa é obrigado a comparecer? Vejam, se for como testemunha, sim, é obrigado a comparecer. Se for como acusado, não é obrigado a comparecer, como se extrai da ADPF 444. Agora, lembrando, o acusado não é obrigado a comparecer, a testemunha é sim obrigada a comparecer.
O presidente da República está respondendo ao inquérito policial. Portanto, ele é acusado, logo, não é obrigado a comparecer. Pode o presidente da República prestar depoimento por escrito? Nós vimos que o artigo 221, no seu parágrafo, ele permite que o presidente preste depoimento por escrito quando for testemunha. Aqui o presidente não é testemunha, então o seu depoimento como acusado, ele é verbal, ele é oral. O presidente da República ou qualquer outra pessoa pode se calar no seu interrogatório? Sim, é assegurado o direito ao silêncio, tanto na Constituição Federal como em tratados internacionais. O presidente da República ou qualquer outra pessoa pode se ausentar do seu depoimento? Vejam, mais uma vez, testemunha não pode se ausentar. Se ela se ausentar, poderá ser conduzida coercitivamente. E o acusado? O acusado pode sim se ausentar, que é o que se extrai da DPF 444. A questão é que o presidente Jair Bolsonaro, ele disse, por meio do advogado-geral da União, que ele compareceria sim no seu interrogatório, só que ele precisava readequar a sua agenda. E por isso houve aí algumas prorrogações no depoimento, até que ficou aí estabelecido pela Polícia Federal, cumprindo o prazo que o presidente havia pedido. Cumpriu-se aí esse prazo, né, que ele tinha pedido 60 dias para adequar a sua agenda, e a Polícia Federal marcou então dia 28 de janeiro de 2022 para que o presidente prestasse depoimento no inquérito policial como acusado na sede da Polícia Federal. No dia, o presidente da República resolve não comparecer. Ele tem esse direito? Sim, tem esse direito, gente. Ele tem este direito porque a qualquer momento o acusado ele pode decidir exercer o seu direito ao silêncio. A qualquer momento o acusado pode simplesmente optar por não comparecer. Então vejam, o presidente disse, eu vou comparecer uma vez, preciso readequar a data, não, muda essa data. Finalmente marcaram a data e no dia estabelecido ele diz, não vou mais comparecer. É um direito que ele tem que pode ser exercido a qualquer momento. Portanto, não há que se falar, neste caso, em condução coercitiva do presidente da República e também não há que se falar em crime de desobediência. Agora, eventuais questões políticas fogem do âmbito de aplicação do nosso direito processual penal. Então, se é conveniente ou não que o presidente compareça para prestar o seu depoimento, para esclarecer se houve ou não crime por ele praticado, isso é um direito aí que ele tem aqui no âmbito do processo penal. Politicamente, os efeitos políticos desta sua ausência não tem nada a ver com o âmbito do processo penal. Então, pode eventualmente ter consequências no âmbito político, mas não no âmbito do processo penal, ok? Então, para finalizar, deixando claro, seja presidente da República, seja qualquer outra pessoa, não há obrigatoriedade de se comparecer no ato do interrogatório. O ato do interrogatório obrigatoriamente precisa ser marcado, agendado e o acusado intimado. Mas ele vai comparecer se ele quiser. Ele vai, caso opte por comparecer, ele vai se manifestar se ele quiser. E vai se manifestar daquilo que ele quiser. É isso tudo que se extrai aí desta ADPF e é o que este caso, não é, do Jair Bolsonaro versus Alexandre de Moraes, que a imprensa gosta tanto aí de colocar, nos ensina aqui no âmbito jurídico, ok? Lembrando que esta análise nós fazemos é uma análise puramente técnica, sem levar em consideração aspectos políticos. É isto que nós nos propomos aqui no nosso canal
do @Marcelo Valdir e do Direito Penal em Debate. Estou aberto a críticas, a sugestões e a escolhas de temas também. Vamos debater o direito penal. É muito gostoso e com este debate é que nós crescemos e aperfeiçoamos cada vez mais o exercício democrático do nosso direito. Eu reitero aí o convite a todos, não é, para seguirem as minhas redes sociais e espero que tenha esclarecido este ponto, esta questão envolvendo o depoimento do presidente da República como acusado na sede da Polícia Federal. Muito obrigado pela atenção, compartilhem este vídeo com os seus colegas, com seus amigos e até uma próxima. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau!